Fala galera da segunda série, tudo bem com vocês? Espero que seja tudo legal. Voltando para mais uma aulinha nossa, uma aula aí sobre correção dos exercícios de aprendizagem e também dos exercícios propostos, tá? Essa correção, ela aí é referente ao nosso capítulo sobre globalização, então ela vai trazer um pouquinho sobre o que nós discutimos no aspecto da interdependência entre os países e também fala um pouquinho sobre as organizações internacionais, né, a questão do comércio. E esses exercícios eu selecionei porque eles servem aí, sobretudo, para consolidar o nosso conteúdo, consolidar aqueles conceitos que trabalhamos dentro de sala de aula, ok? Então, me desculpe, estou um pouquinho gripado, mas não é o coronavírus, não se preocupem. Não que alguém esteja preocupado, né? Mas o fato de eu poder infectar alguém. Mas antes de começar a aula, eu gosto sempre dos recados, que vocês, por favor, não esqueçam de assinar a lista de presença. Tá? O link dela encontra-se aí na descrição desse vídeo. Eu também gosto de lembrar sempre, né, que se caso você não entenda alguma coisa que eu explique aqui, que você não entenda essa correção ou algo relacionado ao nosso conteúdo, você pode me procurar aí através da descrição, nos comentários desse vídeo, mas também pode utilizar o e-mail que foi passado para vocês, naquele no qual os professores têm acesso, ou você pode anotar aí no seu caderno e nós trocarmos uma ideia durante as nossas lives, né? Para que não seja só um monólogo, só eu fico falando lá igual pobre na chuva, apesar que eu adoro isso, né? Você sabe. Então vamos lá. Deixa eu corrigir aqui. Eu coloquei as questões, né, na tela e vou discutindo um pouco sobre elas, ok? Então vamos embora. Por que não está passando? Olha só. Com base no que foi estudado até o momento, quais são os países que mais sofrem e entram com o processo junto à OMC, Organização Mundial do Comércio, né? Você seria capaz de dizer quais são os interesses desses países com essas ações? Quais seriam as evidências e justificativas para a redução das disputas entre os países da OMC? Então, pessoal, lembrando aí que a Organização Mundial do Comércio ela surge, né, no contexto aí de controlar o comércio no mundo. Tá? É uma organização aí que teria a função de criar regras, né, para o comércio. Surgiu aí na década de 90. E lembre-se que eu falei com vocês que um dos principais aspectos tratados dentro da Organização Mundial do Comércio está relacionado aos subsídios, né? Ao protecionismo das fronteiras, no qual os países muitas vezes também estabelecem aí. Então, eu poderia citar nesta questão aqui, sobretudo, né, as grandes potências, né? Os Estados Unidos e a União Europeia, ok? Esses países, eles desrespeitam algumas regras. Tá? Eu posso citar aqui que eles desrespeitam, nem sei se eu sei escrever isso, desrespeitam algumas regras, tá? Algumas regras de quem? Da OMC. Desrespeitam algumas regras, ok? Então, principalmente, né, eles desrespeitam essas regras no que está relacionado ao que nós já discutimos, subsídios agrícolas. Então, sobretudo relacionado aos subsídios agrícolas, tá? Que continuam a ser praticados por esses países e são alvos aí de várias ações, principalmente dos países subdesenvolvidos. Lembra que eu falei com vocês de 2002, na rodada de Doha, né, no qual os países desenvolvidos eram a favor de manter o subsídio agrícola e os países subdesenvolvidos eles eram contra aí, né, mas obviamente os países desenvolvidos eles têm muito mais força política e econômica para poder disputar aí com os subdesenvolvidos, tá?
Então, por causa desses aspectos, por causa desses desrespeito a essas regras, sobretudo por conta dos subsídios agrícolas, né, as nações subdesenvolvidas, as nações emergentes, né, as mais prejudicadas em geral com a prática desse subsídio, denunciam constantemente os Estados Unidos e a União Europeia junto à OMC, ok? Então, esta é a resposta aí desta questão relacionada aos subsídios. O Brasil, como eu disse nas aulas, é um dos que mais cria aí ações junto à OMC para criticar, sobretudo, os Estados Unidos em relação ao subsídio agrícola, tá? Vamos mais uma, agora é da FUVEST, olha só, essa questão é muito legal. Uma das características do setor agropecuário, na atualidade, é a alta especialização produtiva, né? Lembrando aqui que nós estamos trabalhando sempre a partir da terceira revolução industrial, né? Com o meio técnico, científico, informacional aí, adotado nas nossas várias práticas, né? Sobretudo também no campo lá. Então é a especialização produtiva, que reforça a necessidade de circulação de alimentos pelo planeta. Como, todavia, os custos de produção são muito distintos nas diferentes porções do globo. Políticas de subsídio agrícola e de barreiras protecionistas foram e continuam sendo adotadas por alguns estados, no sentido de proteger os seus produtos rurais. Sobre políticas de subsídio agrícolas e barreiras protecionistas, vamos ver. Cite 2 países que a utilizam de forma sistemática e ao menos um produto por país citado. Tá? 2 exemplos aí de países protecionistas em relação ao mercado internacional. Posso dizer os Estados Unidos, como sempre, né? Já até dei exemplo dele aqui. Os Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América ele protege aí, ele cria subsídios para setores do campo relacionado, eu posso dizer, por exemplo, algodão, frango, umas disputas com o Brasil aí, sobretudo relacionado ao frango, a carne bovina. Isso tudo são exemplos aí relacionados aos subsídios, tá? Ou barreiras protecionistas são criadas aí para o favorecimento do seu mercado interno. Um outro país, né, pertencente a um dos países mais fortes da União Europeia, posso dizer a França. A França também faz a prática ou de subsídios agrícolas ou de protecionismo das suas barreiras. Algum tempo atrás, em pouco tempo, 5 anos, 4 anos, não me falha a memória, a França ela proibiu a compra. O Yahoo, né, o site Yahoo, ele queria fazer a compra de um site lá que pertencia, ou em partes pertencia à França, sabe, um site de busca que tinha lá. E o governo francês ele tinha ativos nesse site e o Yahoo queria comprar ele, né? Aí o governo francês proibiu o Yahoo de comprar esse site que tinha participação francesa, como forma aí de proteger criar barreiras protecionistas, né, aos seus interesses internos, aos seus interesses políticos e econômicos internos. Então posso dizer aqui, a França como um exemplo de sites, tá? Respondendo aí a letra A. Ok? Então, os Estados Unidos com subsídios agrícolas e a França com barreiras protecionistas. Ok? Então, vamos ver aqui a B. Analise criticamente as ações recentes do Estado brasileiro junto ao OMC e os resultados alcançados. Então, aqui ele quer uma ideia de como o Brasil se comporta, as reivindicações, o que o Brasil almeja dentro da Organização Mundial do Comércio, né? E, sobretudo, o que o Brasil já tem conquistado com isso. Então, quando eu penso nesse aspecto, o Brasil reivindica que a OMC reveja as medidas protecionistas, né, implementadas nos países desenvolvidos. Aquela questão que eu disse para vocês lá da rodada de Doha, tá? Argumentando, né, o Brasil argumenta que essa prática ela acaba por desestruturar, né,
uma competição justa, né, e saudável no comércio internacional, já que o governo ele vai investir, ele vai implementar subsídios à produção, né, lá dos seus produtores, dos seus comerciantes. Não tem como os países subdesenvolvidos concorrer com isso, né? Afinal, os países subdesenvolvidos têm menos dinheiro do que os desenvolvidos, tá? Só que o Brasil, pessoal, apesar dele fazer duras críticas, ele ser um país aí que sempre entra, né, com processo junto ao OMC contra os países desenvolvidos em relação ao subsídio agrícola, o Brasil também enfrenta vários processos, tá, de outras nações que acusam o Brasil de estabelecer protecionismo aí, das suas fronteiras, tá? Uma prática ilícita aí de protecionismo, tá? Então o Brasil, ao mesmo tempo que atua dentro da OMC, processando países, sobretudo desenvolvidos, que praticam subsídios agrícolas, também recebe processos por práticas de protecionismo, tá? Ok? Tranquilo então? Vamos lá. Vamos mais uma questão. Ai, eu não gosto de ficar gripado, viu, gente? Puxa vida, é horrível. Você fica com vontade de espirrar o tempo todo. Eu não gosto disso. Nesse contexto, tá? Lembrei de uma coisa aqui, desses processos, antes de eu passar para a questão do Brasil, né, que ele recebe aí de protecionismo das suas fronteiras, né, o protecionismo ilícito que o Brasil recebe na OMC, é muito, sobretudo, por causa de produtos importados, tá? O Brasil freia muito, apesar de não parecer, a livre circulação de produtos importados aqui dentro do Brasil, tá? Ele faz isso como forma de tentar estimular o mercado interno, né? Não sei que mercado. Mas vamos embora, vamos para a questão 10. Não sei porque isso não passa às vezes. Pronto. Essa charge é muito legal. Vou subir aqui essa bela imagem, que sou eu, para cá. Porque a gente pode ver tudo aqui. Tô vendo uma charge aí, né? A economia, quando você percebe aqui nesse gráfico, parece que algo, aspecto econômico, né? Tá subindo. Nesse aqui, tá mostrando a linha descendo do gráfico. Então vamos lá. Basta a intervenção do Estado na economia. Tá ótimo, né? Não queremos que o Estado vá intervir na economia aqui quando ela está crescendo. Agora basta você mudar, né, a acentuação aí. Basta a intervenção do Estado na economia, né? Então, sobre as características da doutrina criticada na charge, é incorreto afirmar que ela seja favorável a. Então, a doutrina criticada nessa charge aí, pessoal, ela é pautada no que nós chamamos aí, né? Vocês conhecem bem isso, do liberalismo econômico. Tá? Então ela é pautada na questão do liberalismo econômico, tem como principal característica defender a não intervenção do Estado na economia e uma maior atuação da iniciativa privada, né? Você já conhece isso aí. A iniciativa privada aí, nesse contexto, como sendo a grande propulsora do desenvolvimento econômico dos locais, das nações, tá? Outra política que é muito apoiada pelos liberais é a diminuição da burocracia, do sistema financeiro e comercial. Então, é incorreto nós afirmarmos aqui que nesta charge aqui, nessa crítica da charge, traz uma adoção de medidas a favor do protecionismo econômico, que é justamente o contrário, tá bom? Que nós buscamos aí com a ideia do liberalismo, né? Que é a não intervenção do Estado, ok? Então, letra E, pode marcar aí. Vamos passar mais uma, 11. Agora eu posso voltar minha foto, meu vídeo, né? Foto não.
Na última década, o Brasil foi um dos protagonistas da economia mundial. E o fluxo comercial com outros países cresceu vertiginosamente, principalmente suas exportações. Está falando que o Brasil assumiu o protagonismo aí no comércio internacional, né? Os fluxos comerciais do Brasil com outros países, sobretudo com a China, cresceu bastante, né? China, Estados Unidos, nós temos aí o nosso vizinho, a Argentina, enfim, vamos ver. Quais os produtos mais vendidos pelo Brasil? Esses produtos têm um alto valor agregado. Lembra numa das primeiras aulas que eu falei lá sobre comércio mundial, que o Brasil, ele, sobretudo, ele apoia a sua matriz comercial nas commodities, né? Minério, petróleo, combustíveis, né? E esses produtos no mercado, no cenário internacional, tem baixo valor agregado. Tá? Então você poderia dizer aí que os produtos relacionados ao Brasil, né, a sua exportação, eu poderia dizer os minérios, petróleo, que é mais, deixa eu ver, combustíveis. Então, o Brasil, ele acaba por exportar, vender esses produtos. Só que esses produtos, num comércio internacional, eles têm baixo valor agregado. Ok? Então, pode marcar isso aí na letra A. Beleza? Vamos agora para... Vamos lá. Então, quais são os destinos dos produtos exportados pelo Brasil? Acho que eu até falei, né, no início do vídeo. O minério, petróleo, combustível, sobretudo, eles são exportados aí para a China, Estados Unidos e Argentina. Vamos citar esses três aqui. Ok? Então, faço essa. Vamos para C agora. Nesta C, pessoal, né? Vamos ver o que ela vai tratar aqui. De vez em quando vocês veem que eu paro o vídeo aqui, né? Às vezes dá uma travadinha assim no vídeo, porque eu tive que dar pause para poder espirrar um pouco, né? Que ia ficar deselegante ficar espirrando aqui no vídeo de vocês. Mas olha assim, com esse tipo de economia voltada para a exportação, o país poderá se manter como protagonista da economia durante muito tempo? Sim, né? O Brasil ele tem grandes reservas dos produtos que nós colocamos como exemplo ali acima. Tá? Entretanto, o Brasil necessita, de certa forma, modificar a sua estrutura de exportação. Tá? Isso é fato. Atualmente, né, como nós vimos aí, ela é baseada em commodities. E isso tem baixo valor agregado. O Brasil ele tem que procurar mudar a sua estrutura de exportação baseada em produtos aí de maior valor, de alto valor agregado, ok? Então, sim, com essa economia o Brasil ele pode se manter aí durante muitos anos como protagonista. Não significa aí que ele terá grandes rendimentos com ela, ok? Vamos passar para 12. Não, 12 não, a 1, né? Agora exercício proposto. Então, vai trazer um belo texto aí, O Enigma do Capital, de 2011, David Harvey, né? Aquilo que hoje chamamos de globalização esteve na mira da classe capitalista o tempo todo. Então vamos ver. Se o desejo de conquistar o espaço e a natureza é uma manifestação de algum anseio humano universal ou um produto específico das paixões da classe capitalista, jamais saberemos. O que pode ser dito com certeza é que a conquista do espaço e do tempo, assim como a busca incessante para dominar a natureza, há muito tempo tem um papel central na psique coletiva das sociedades capitalistas. Apesar de todos os tipos de críticas, acusações, repulsas e movimentos políticos de oposição, ainda prevalece a crença de que a conquista do espaço e do tempo, bem como da natureza, incluindo até mesmo a natureza humana, está de algum modo a nosso alcance. Então, explique como a conquista do espaço e do tempo se realizou na globalização. Então lembre aí que a globalização ela trata-se, né, de um fenômeno
segundo alguns autores aí, acreditam, anterior ao século XX, tá? Que foi potencializado aí, pelo desenvolvimento técnico dos setores produtivos, de transporte e, sobretudo, de comunicações, tá? Essa evolução ela acabou propiciando ao ser humano ocupar e produzir, né, praticamente em todos os continentes, em todos os locais do planeta, né? E essa ocupação em escala global, ela ocorreu predominantemente, principalmente aí, por povos que exerciam o domínio técnico sobre outros, né? Aquela questão da divisão internacional do trabalho, que nós trabalhamos muito, né? E acabavam que, posteriormente, esses países adotavam uma política de submissão, né? E organizavam aí espacialmente, vamos dizer assim, os espaços conforme... Meu Deus, bateu um passarinho ali na janela. Eles organizavam os seus espaços conforme os seus interesses, né? O desenvolvimento técnico propiciou, então, a globalização, tá? E a conquista do tempo dentro do processo global da globalização, eu posso dizer aí que ele ocorreu devido à maior velocidade do processo produtivo. Meu Deus, espera aí que eu vou ter que... O bicho tá ali, só um minutinho, eu vou dar um pause e volto. Desculpa, pessoal, tadinho, ele bateu com tanta força no vidro ali, caiu ali em cima de um outro telhado. Fui lá dar uma moral pro passarinho. Mas vou voltar aqui que eu acho que eu me confundi um pouquinho quando eu estava fazendo a síntese, né, portanto, da questão. Então, o desenvolvimento técnico, ele propiciou aí a globalização, né? Ele propiciou a globalização, a conquista, sobretudo, do tempo, devido à maior velocidade do processo produtivo atual e da evolução aí dos meios de transporte. Eles se tornaram mais rápidos, né? E de comunicação, claro. Nós estamos tendo essa aula, por exemplo, vocês estão assistindo pela internet, né? O que propicia, né? O que por sua vez resulta aí, né, na obtenção de informações em tempo real e a um baixo custo, tá? Então essas são as conquistas relacionadas ao espaço e o tempo dentro da globalização, o encurtamento dos espaços, a facilitação das trocas, tá? Dos fluxos dentro deste processo, ok? Vamos ver a B. Mencione, sob o ponto de vista ambiental, duas críticas ao processo de globalização. Ao longo das nossas aulas, eu tenho dito para vocês diversos aspectos aí sobre a perversidade, né, do processo global, né? Nós começamos com uma fábula lá, citando Milton Santos, e depois a perversidade dentro disso. Então, essa perversidade sobre a ótica ambiental, eu posso entender que o espaço capitalista global visa a produção, ele visa aí ao consumo em massa, né? Nós já falamos sobre isso, que vai, por sua vez, aí, esse consumo, essa produção em massa, ela vai ter como resultado o lucro, que é a grande questão do capitalismo. Então, tratando as questões ambientais como interesses aí, eles vão, por sua vez, quando você pensa somente no lucro, você deixa as questões ambientais em segundo plano. A saber o que anda acontecendo aí no Brasil, né? Vocês já devem ter acompanhado na mídia aí algumas falas de ministros, essas coisas relacionadas. Vamos aproveitar o momento e passar alguns projetos que não passariam no passado, né? Se tivesse atentos a isso. Então, quando se objetiva o lucro, você deixa a questão ambiental com interesses secundários, né? Porém, eu tenho que lembrar, eu tenho que pensar que esse consumo desenfreado de combustíveis fósseis vem acarretando aí, né, combustíveis fósseis, porque é eles que vão mover todos os nossos sistemas produtivos, né? Por isso que eu diria isso. Vem acarretando aí consequências muito graves, tá, ao nosso planeta, como a potencialização do efeito estufa, né,
e, por consequência, o aquecimento global, tá? Nós temos aí o aumento da poluição atmosférica com esse processo. Nós temos em vários países, né, devido à poluição que é emitida na atmosfera, a presença de chuvas ácidas, o consumo em massa, né, da população também faz com que as indústrias tenham que produzir cada vez mais. As indústrias tendo que produzir cada vez mais, nós temos aí primeiro uma pressão sobre os nossos recursos, né? E muitos dos nossos recursos são limitados, são de fontes não renováveis. Então existe uma pressão sobre os recursos naturais. E, sobretudo, à medida que se produz mais, eu consumo mais, mas eu também vou, a partir desse consumo, gerar um resíduo extremamente grande, tá? Eu vou ter aí a potencialização, então, a produção de lixo, de resíduos, tá? Isso tudo podem ser aí críticas, né, sobre o ponto de vista ambiental ao processo de globalização, ok? Então são muitas, né? Eu poderia ficar falando horas aqui sobre isso. Vamos embora, mais uma questão. Eita. Então, essa questão aqui, ela está trazendo dois fragmentos de texto. Eu não vou ler ele todo aqui, obviamente, senão essa aula já está grande, né? Imagina se eu ficar lendo esse texto todo aqui. Dois textos aí que vão tratar sobre a lógica do sistema capitalista, tá? Então, tendo em vista as informações apresentadas, assinale a alternativa incorreta, tá? Então, eu tenho que pensar aqui no ideal, na lógica do sistema capitalista, de livre comércio, livre mercado, livre concorrência, obtenção de lucro, aquela coisa toda. E dentre essas alternativas, né, em termos incorretos, né, eu posso marcar aqui, e eu vou já falar por quê, a letra B. Tá? Por quê? Pois no cenário do capitalismo, a economia, lembre-se da minha primeira aula sobre globalização, a economia se torna entrelaçada, ela é interdependente entre os países. Então não há como, num sistema global, um país atuar de forma isolada. Tá? Então existe um processo de interdependência entre as nações. E olha a letra B lá. A ideologia capitalista reforça o cenário de ajustamento territorial equilibrado, no qual cada país executa suas funções econômicas sem interferência de outros, já que existe o predomínio do livre comércio absoluto e da livre concorrência. Mas o grande erro aí é que existe as funções econômicas, elas são com interferência dos outros, já que existe o processo de interdependência, né, que hoje rege o mundo através do processo da globalização. Então, incorreto a letra B, ok? Vamos ver mais uma. Essa aqui é clássica, tá? Toda prova praticamente cai uma questão sobre isso, tá? Dos atores da globalização. Então, eles estão dando aí agentes dentro do processo global que são importantes e agentes que são centrais ao funcionamento, né, ao equilíbrio do processo da globalização. Então, o desenho esquemático mostra alguns dos principais agentes do processo da globalização, mas omite os três mais poderosos. Identifique quais são esses agentes. Ora, não há como existir o processo de globalização se não existirem o quê? Os países. Então eu preciso ter dentro desse processo os estados nacionais. Então, o primeiro aspecto aí dentro dos agentes da globalização. Muitas vezes o Estado ele vai mover todos esses outros agentes aqui. Tá, ok? Mas eu preciso também ter dentro dos estados nacionais, e hoje elas se tornaram às vezes muito maior do que os estados nacionais, as empresas multinacionais. Ok? Então esse é um outro agente muito importante dentro do processo global.
sobretudo a globalização, ela se dá por causa dessas empresas multinacionais, né, que ocupam aí muitas vezes a função do Estado Nacional em gerir os vários aspectos da sociedade. E por fim, né, como até forma de controle, como forma de organização de todos esses espaços, né, eu tenho o que nós já citamos também, que são as organizações internacionais. Internacionais, que vão controlar todos esses aspectos internacionais. Que organizações internacionais seriam essas? Já citamos, né? OMC, ONU, FMI, Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial, entre outros. Ok? Então, esses 3 agentes aqui, Estado Nacional, empresas multinacionais e organizações internacionais, são os atores mais importantes dentro do processo de globalização, tá? Porque eles são os atores aqui que vão, de fato, trazer todo o processo de integração aqui dentro de um mundo global. Ok? Então, esta aí é a resposta da questão 3, lá da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Legal. Vamos ver essa questão aqui, questão 4 da FATEC. O Klaus Schwab, fundador do Fórum Econômico Mundial, escreveu em artigo publicado na revista Tal que a primeira revolução industrial usou a água a vapor para mecanizar a produção entre o meio do século XVIII e o meio do século XIX. A segunda revolução industrial usou a eletricidade para criar a produção em massa a partir do meio do século XIX. A terceira revolução industrial usou os eletrônicos e a tecnologia da informação para automatizar a produção na segunda metade do século XX. Agora, no século XXI, a quarta revolução industrial é caracterizada pela fusão das tecnologias entre a esfera física, digital e biológica. De acordo com a tendência expressa no texto, a última revolução industrial citada pelo autor caracteriza-se por... Lembra-se do ano passado, quando vocês estavam na primeira série, vocês fizeram um trabalho sobre a quarta revolução industrial, não foi isso? Eu fiz até o trabalho em conjunto com a professora Débora. Tá? Então, quando eu penso na quarta revolução industrial, foi um termo utilizado aí por esse alemão Klaus aí, que sugere que o processo de industrialização ele desenvolveu um novo patamar, que transforma a nossa sociedade, tanto no aspecto político, no aspecto econômico e social. O desenvolvimento tecnológico, na quarta revolução industrial, é pautado na evolução da nanotecnologia, que é quando você tem essa fusão física, digital e biológica aí, tá? Da questão robótica, da biotecnologia, da inteligência artificial, tá? Que serão aí determinantes para a manutenção e a continuidade da ocorrência deste processo de quarta revolução industrial. Então, quando eu penso aí nesses aspectos, eu posso dizer que a letra E, a internet móvel, é um aspecto disso, e também a inteligência artificial, porque olha só, as redes aéreas de comunicação e pela intensificação do Fordismo, isso aqui foi lá na segunda revolução industrial, viagens interespaciais e pelo grande emprego do carvão mineral, carvão mineral, primeira revolução industrial, cabeamento telegráfico submarino e pela adoção do Taylorismo, segunda revolução industrial, com as ideias do Taylorismo que foi implantado o Fordismo aqui, computadores a válvula e pela utilização de linhas de produção. Não, isso aqui já é uma característica da terceira revolução industrial. Então nós temos aí a internet móvel. Muitos de vocês às vezes estão assistindo essa aula aqui pelo celular de vocês em qualquer lugar aí de Belo Horizonte, da casa de vocês, sem usar às vezes o Wi-Fi, Você pode acessar o YouTube, entre outros aspectos, de qualquer lugar agora, Por causa da da internet móvel. E sobretudo hoje eu tenho inteligência artificial aí, que muitos dizem substituir daqui a um tempo o próprio ser humano em todos os aspectos produtivos, ok? Vamos lá na questão 5 agora.
Não vou ler o texto, tá? O texto fala sobre as indústrias globais de vigilância em massa. Então, as informações geradas pelos consumidores, quando espacializadas, permitem estabelecer padrões que interessam particularmente às grandes empresas. A chamada vigilância alienada, abordada pelo texto, né, pelo excerto, bem como o emprego do geomarketing, contribui para... Esse texto, essa questão aí, pessoal, tá falando um pouquinho sobre o que nós sofremos demais aí no dia a dia, que são aquelas propagandas, aquelas ofertas, aqueles cupons de desconto que aparecem o tempo todo nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no e-mail, quando você acessa um site. Já viu? Antes de eu começar essa aula aqui, eu estava ali brincando com o violão. Aí eu lembrei de uma música e falei, vou abrir a cifra aqui. Pô, não tem jeito de você ver a cifra de tanta propaganda que aparece e fica abrindo aquele monte de coisa. Então, esse texto está relacionado a isso, né, que é cada vez mais comum. Nós recebemos aí ofertas, cupons de desconto, né, em redes sociais a respeito de produtos que nós já procuramos em site de busca. Já viu? Você procura assim... tênis da Nike, tal, preço. Depois, vários sites que você vai olhar, outro dia, a sua rede social, ela condiciona isso, vai ficar aparecendo imagem lá, toda hora propaganda, desconto, oferta, deste tênis que você procurou, tá? Isso é um saco, né? Então as informações são coletadas, né, dos consumidores, que estão conectados à internet, né, e tornam-se uma moeda, por sua vez, de grande valor, pois elas vão nortear, elas vão direcionar aí os anunciantes e as grandes organizações no mercado de publicidade. Tá? Então é por isso que essa vigilância alienada que é feita através do geomarketing na internet, ela contribui para alimentar bancos de dados que colaboram com a reprodução do capital. Aquilo fica tanto na sua cabeça, fica tanto na sua imagem que você acaba comprando. Ok? E é um negócio muito inteligente, apesar de ser muito chato, mas acontece com todo mundo. Ok? Vamos lá. Na nossa última questão, né? A questão 6. Então, também não vou ler o texto, porque vai ficar extremamente longo. Eu vou subir só a minha imagem aqui. Tá falando esse texto, né? José Geraldo de Freitas Drummond, a ética e inovação tecnológica na medicina. Então, um tema extremamente polêmico, né? Sobretudo no processo global, né? Como associar, como colocar a ética dentro do processo da medicina e sobretudo, utilizando inovações tecnológicas. Então, a perplexidade ética mencionada no texto sobre a tecnociência se refere a... Olha só, o desenvolvimento técnico e científico visa atender às necessidades da sociedade, tá? Através da produção de produtos, da produção de conhecimentos que facilitem a sua relação com o meio. Isso é notório para todos nós. Né? O desenvolvimento científico, então, portanto, neste aspecto, quando eu analiso, ele não acompanhou os debates referentes aí às consequências que os novos experimentos podem trazer para a sociedade. Dentre elas, por exemplo, eu posso citar como exemplo a manipulação genética. Tá? Então, quando eu penso aí que essa perplexidade ética mencionada no texto sobre a tecnociência, ela se refere à impossibilidade de se parar para refletir melhor sobre as diversas implicações para a vida humana que a rapidez do desenvolvimento de inúmeras técnicas e a amplitude do conhecimento científico vem causando. A saber, por exemplo, como grande exemplo, a pandemia que nós estamos vivendo. Vocês escutaram, né? Vocês ouviram falar sobre a cloroquina, né? Será que acompanhou? Né? Nós estamos acompanhando isso, então a impossibilidade para refletirmos melhor sobre as implicações para nossas vidas que a rapidez do desenvolvimento de inúmeras técnicas e amplitude de conhecimento científico vem causando? Se bem que neste caso da cloroquina não há qualquer conhecimento científico, né,
por parte de muitos que estão dizendo, não por parte de fato daqueles que estão pesquisando. Ok? Deu para entender? Então você marca aí, nesta questão, a letra E. Beleza? Então, pessoal, essa foi nossa aulinha, correção. Tá? Eu sei que ficou um pouquinho longa, aí já estamos chegando aos 40 minutos, mas era preciso fazer essa correção porque ela trouxe vários conceitos sobre o capítulo, sobre aquilo que nós trabalhamos aí, sobre a interdependência dos países dentro de um cenário global. Né? Nós vimos aí que o grande estágio atual da evolução capitalista, esse sistema da globalização, que as nações se tornam interdependentes de forma econômica, social, cultural, política, ambiental. Só que isso também tem, apesar de ser muito bacana, tem sérias consequências para o nosso planeta e, sobretudo, para as nossas vidas, né? Sair daquela ideia da fábula e para entendermos um pouco a perversidade e, através da perversidade, encararmos uma possível possibilidade. Muito obrigado, então. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. Um grande abraço e até a próxima aula.